Tá aqui a nossa modelo já pronta. Esse vídeo, acima de tudo, ele fala de desconexão. Afinal de contas, a gente tem duas ideias distintas. Na parte posterior, graduação, então esse cabelo fica pesado e volumoso aqui. Na parte da frente, uma desconexão de perímetro e camadas. Divertido, legal e o mais importante, você pode usar essa mesma ideia em diferentes texturas de cabelo, em diferentes comprimentos. Quando você entende a técnica, você fica livre para usar essas ferramentas em outras situações. Então vem comigo. E vou mostrar uma abordagem muito simples para a gente graduar essa parte posterior. Você vai ver que fácil e que gostoso. Eu vou chamar ela de graduação em A, por conta da semelhança com um A maiúsculo, como você vai poder ver agora. Tá vendo? Temos um A maiúsculo aqui. E eu vou subir espelhando essa seção aqui, dessa forma. Vou ficar um pouquinho de lado que você vai enxergar melhor. E eu vou fazer isso aqui, ó. Repara que o fio de cima é sempre maior que o fio de baixo, esse fio é mais longo que o de baixo, e é isso que caracteriza a nossa graduação. Ó, e todas as seções são paralelas, e eu tenho muito cuidado com a minha posição. Meu quadril está sempre no meio, e eu procuro manter a minha cabeça alinhada, para não criar uma ilusão de ótica. Tá vendo? Todas as seções são muito visíveis. Isso me garante bastante velocidade e segurança na execução. E você já pode ver o efeito de trazer esse volume para uma parte mais alta, como você pode observar. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado para buscar essa regularidade. Olha só. Tá vendo? Estou pegando essa aqui e usando um pouquinho da já cortada como referência. E lembra que o fio de baixo é um pouquinho mais curto. Então, ó, não é igual nem mais longo, é mais curto. E sempre que você sentir necessidade, você pode fazer uma conferência mecânica para ver se os lados conversam bem. Por exemplo, essa seção e essa equivalente do lado oposto, eu vejo se há simetria entre os painéis. Em caso afirmativo, pode seguir adiante. E essa aqui, ó, já é minha última seção, para ficar igual ao lado anterior. Guias bem visíveis, quadril bem de frente, cabeça reta. Então a gente se acostuma nessa disciplina para você trabalhar limpo. Olha lá, como eu tenho a mesma linha de peso, que o perímetro um pouquinho diferente, vou fazer essa correção. Então agora eu já tenho a minha graduação feita na parte de baixo. E aqui, para ela ficar mais divertida, eu não vou usar uma graduação tão baixa. Lembra que quanto mais para baixo eu puxo, mais clássico e mais pesada ela fica. Então, né, eu posso graduar assim, ó, de acordo com a parte de baixo. Tá vendo? Ou posso graduar assim. Eu vou trabalhar ela um pouquinho mais alto em direção ao meu coração, nessa circunstância. Então, eu vou tomar o cuidado para manter essa mesma ideia. E agora eu vou cuidar das laterais. Estou fazendo primeiro o lado direito. Continuidade de linhas é o que eu considero o que eu mais prezo no meu trabalho. Então você vai ver sempre isso aqui, ó, o guia muito visível, de forma a que eu não tenha dúvida. Lembra que a dúvida é o que mais gera cansaço para um profissional. Então se você está em dúvida, se você tem medo, se você se sente inseguro, a tendência é você chegar no final do dia extenuado. Então ó, você se cerca de conforto para trabalhar bem, para estar tranquilo. Tá vendo como eu tenho uma forma, ó, muito volume nessa região, ele vai naturalmente fazer esse trabalho. Vou fazer o outro lado com o mesmo cuidado, sempre buscando referência ao lado 1, para ter certeza que eles conversam bem. Vejo o guia com muita clareza e corto sobre ele. Você vai perceber
o cuidado que eu tenho em que as linhas sejam constantes, tá vendo? Visualização absoluta do guia e constância na construção dessas linhas. Não precisa estar fazendo manobras enlouquecidas com a tesoura. Quanto mais contínua a linha, mais qualidade e estabilidade você pode esperar de um corte. Sem dizer o tempo de execução, que fica muito bom, muito viável, né, comercialmente. Então, olha, de maneira muito objetiva, a gente já tem uma graduação aqui na parte de trás. Se você quiser, e eu acho que eu vou querer, eu posso deixar ela ainda um pouquinho mais leve, uma situação muito comum em salões. Então, olha só que fácil essa ideia. Se você terminou a graduação e pensou, puxa, ela podia ter ficado um pouquinho mais leve, ó, leveza tem sempre a ver com o fio de cima. Então, eu vou tirar meio dedinho nesse carinha aqui, ó, nada. Olha só, um dedinho só em A, e eu vou girar A de novo, ó. Esse é o carinha responsável por peso na graduação. Olha só agora a diferença da minha graduação. Alta e bem leve. Simples, sem a necessidade de desfiadeira, de navalha, de loucuras com a tesoura. Então você trabalha de maneira muito consciente, muito firme. Na parte da frente, nós temos uma outra ideia de cabelo. Eu vou fazer um perímetro com desconexão e nós vamos trabalhar com camadas. Você vai ver que divertido e que legal. Ó, eu vou usar essa base como perímetro e não vou ligar com a parte de trás. Então, de propósito, eu vou deixar ela mais longa e mais suja. Eu vou optar por trabalhar com slicing, para deixá-la bem irregular, bem quebrada essa linha, tá vendo? Ó, eu não liguei, ela ficou propositadamente mais longa. Vamos fazer o mesmo do lado oposto. Ó, vou usar o slicing mais longo também. Eu fiz o meu segundo lado e ficou um pouquinho mais curto que o primeiro, sem problema nenhum. Volto lá, tiro um pouquinho mais. E ainda assim eu tenho a desconexão. Eu tenho essa frente que não liga com a parte de trás. Na frente nós vamos usar camada. Então vou fazer assim de frente para você. Camada acima de qualquer outra coisa é cópia de crânio. Então você vai ver que é como se eu imaginasse que essa curvatura do crânio ela fique mais distante da cabeça o quanto eu precisar. Como ele é acima de tudo um bob, ele é um Chanel, olha que fácil. Eu vou pegar essa seção aqui e copiar exatamente a mesma forma craniana. Então, você está vendo essa curvinha aqui? Eu vou fazer aqui, ó, uma cópia exata, e a gente chama isso de espelhamento. Olha só, agora dessa vez trabalhando para cima e fazendo uma curvatura como uma cópia do crânio. Olha só, essa curvatura e essa são iguais. E aí, agora é só ir avançando para frente. Olha só, estou puxando essa seção para trás, porque eu quero uma pontinha ali na frente, que depois eu posso até optar por mudar, mas num primeiro momento eu quero ele mais longo, sempre puxando para trás, trabalhando de maneira muito confortável, sem torcer a minha coluna. Então um trabalho que o cliente também percebe que não tem improviso. Fica claro que você sabe o que está fazendo. E é isso que eu venho repetidamente falando, propondo para os meus alunos. O que a gente mais vê no salão? Durante um corte de cabelo, o cabeleireiro andando 1 quilômetro, girando, movendo, que só gera mais cansaço para o profissional ao longo do dia. E olha só o que nós temos aqui na frente, ó. Camadas na parte da frente, com aquela grande desconexão. Depois de seco, eu posso decidir que eu não quero tão longo assim, ou que eu quero as camadas mais altas. O mais importante é você deixar esse cabelo como reserva. Então, de novo, tá? Fase úmida muito objetivo, muito rápido, direto ao ponto, e depois na secagem, aí sim que você vai assinar e colocar os detalhes que vão fazer a diferença. Exatamente o mesmo procedimento feito do lado esquerdo, ó. Movo o meu quadril para estar sempre de frente para o cabelo, respeitando a minha coluna. Isso é o mais importante, então não deixar isso aqui acontecer e nem trazer esse movimento para o quadril também. Então, né, você protege a sua coluna e vai fazer o mesmo trabalho. Muito simples, muito rápido e objetivo. Olha só, eu tenho os guias bem visíveis, mesma curvatura de crânio, checo desse lado para ver se falam a mesma língua e projeto para frente. Então, um corte absolutamente rápido, que você, claro, você já está acostumado à nossa linguagem aqui no canal. Você pode e deve testar outros comprimentos, outras texturas, tá?
Por exemplo, posso usar essa mesma abordagem em cabelos ondulados? Deve, fica muito maravilhoso, né? Então, tirar volume da parte da frente, gerar volume na parte de trás. Então, você pode brincar com essa ideia. Posso usar essa ideia da parte da frente atrás? Claro que pode, né? Trabalho com camadas que vai dar um resultado muito incrível. Então, essa é a ideia, tá? Aqui do canal. Que a gente aqui é um espaço que a gente fala de cabeleireiro para cabeleireiro, trabalhando o entendimento da técnica. Isso é muito libertador. Para abusar um pouquinho desse look, que é um look que fala de desconexão, olha só, que maravilhoso, ele já começa a ficar muita camada, só que eu quero mais ainda. E aí vou te provocar com o seguinte, ó. Vou colocar fiozinhos curtos aqui na parte de cima para gerar um movimento super lindo. Então vou te propor essa abordagem que é muito segura. Ó, vou trabalhar, por exemplo, com seções aqui. Vou trabalhar com seções poucas, né? Seções grandes, 3 seções aqui no topo. Eu vou escolher alguns fios para deixar mais curtos no meio dos fios longos. Então eu vou gerar uma textura muito mais visível na parte superior, gerando mais contraste ainda. Eu tenho uma frente bem leve e alongada e eu tenho uma parte de trás com bastante volume. Então essa é a ideia. Olha só, essa já é minha última sessão e a gente vai secar ele seguindo aquela mesma ideia. A primeira secagem é a secagem mais simples, tá? Usando só a raquete, usando mão, e aí decidir sobre os acabamentos e depois você fica livre para usar um babyliss, prancha, para deixar ele bem maravilhoso. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado? Depois da secagem simples, você tem a possibilidade de assinar esse cabelo. Então essa é a hora de olhar com calma e checar se tem alguma coisa que te desagrade, um peso, a linha de perímetro. Então mesmo que eu tenha 2 ideias completamente diferentes, a gente vai buscar essa harmonização. E dessa forma você fica muito livre, o seu trabalho cresce muito em repertório. Então olha só, eu tenho uma graduação na parte de trás, estou criando um pouquinho de slicing para fazer um blend melhor com a parte da frente, e aí eu vou te mostrar, ó, então você pode perceber, nós tiramos o volume aqui de baixo e trouxemos para cima, é uma característica da graduação, fica muito lindo e bem vaporoso, né, com bastante volume, e na parte da frente, olha que legal, aqui foi usado camadas e eu coloquei aqueles fios curtos, você pode ver como eles se comportam aqui, ó. Tá vendo como ele cria uma textura na frente? E agora o céu é o limite, chegou a hora de assinar esse cabelo. Nessa hora eu sempre falo para meus alunos, esquece a técnica e pensa no visual. O que toca o seu coração? O que você gosta? Essa é a pergunta que você deve fazer. Então, por exemplo, eu vou deixar essa frente um pouquinho mais curta e um pouquinho mais leve, sem rasgar, tá? Então, cortando de verdade o cabelo, de uma forma que faça sentido para você. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado 2, vou deixá-la um pouquinho mais leve, especialmente aqui, ó. Mas mais importante é que você perceba que na fase seca é a hora de você criar a sua abordagem, aquilo que você pensou. Uma das coisas que eu gosto também disso é que o cliente está participando, né? Ele está vendo e aí você pode ir decidindo junto com ele, sugerindo, percebendo o quanto aquele visual se encaixa para o que ele propunha. Então a gente usou a mesma ideia, tá? Uma graduação na parte de trás, camadas na parte da frente, com um aspecto um pouco mais longo. Quero muito que você aproveite essas ideias, que você expanda, não esquece de se curtiu, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder as próximas edições aqui do Criadores de Imagem e claro, dá essa moral pra gente, compartilha esse vídeo, marca algum amigo seu e não esquece de dizer o que você achou do corte, você aplicaria, consegue fazer isso no seu dia a dia? O que mais você gostaria de ver? Não esquece que esse canal é pra você, eu estaria aqui te esperando, tá bom? Até uma próxima vez, muito obrigado!